Olá, minha gente, tudo bom, gente? Eu saúdo os irmãos aí com a paz do Senhor, tudo bem? Hoje estou fazendo mais uma live aqui para trazer uma palavra, para fazermos oração, amém? Para sermos edificados com a palavra do Senhor, né? E assim, hoje eu estava trabalhando lá intensamente, lá na fábrica e tal, né? Aí de repente me veio na mente uma passagem da Bíblia. Jesus falando assim para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aquilo me deixou impactado, essa palavra. Eu já conhecia, lógico, já ouvi pregações sobre ela, já estudei, mas, irmãos, aquilo foi me fazendo pensar, né? Fazendo pensar o que significa o pão para aquele povo daquela época, né? O que significa a palavra que procede da boca de Deus, né? Então a gente vai ver isso na live de hoje, tá bom? Preparei aqui fiz um esboço, assim, uma palavra para a gente ouvir, para a gente ler essa mensagem de novo, né? Para caso vocês não saibam, essa passagem que Jesus é tentado pelo diabo no deserto está em Mateus capítulo 4. E essa parte que Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, é Mateus capítulo 4, versículo 4. Amém? Né? Mas aí eu fui pesquisando, né, da onde vem esse versículo, né? Porque Jesus fala. Então, quer dizer que já estava escrita a palavra, né? A gente precisa perceber essas coisas. Então está escrito. Então a palavra diz: está escrito, nem só do pão viverá o homem. Então, onde está escrito, nem só do pão viverá o homem? Eu fui fazer uma pesquisa e achei Deuteronômio capítulo 4, capítulo 8, perdão. No capítulo 8 é um capítulo que é logicamente escrito por Moisés, porque se está em Deuteronômio, foi escrito por Moisés. E Moisés estava preparando vários sermões para pregar no final do seu ministério. Quer dizer, estava prestes a acabar o seu ministério, ele já estava para entregar a liderança para Josué. Eles estavam prestes a entrar em Canaã e Moisés já sabia que o tempo dele estava próximo. Aí o que ele fez? Ele preparou várias pregações, vamos dizer assim, né? Vários discursos, né? Para poder entregar para o povo antes de entrar em Canaã. É uma forma de renovação da aliança, né? Porque a palavra Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Né? E o livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Pentateuco, para quem não sabe, são 5 livros que Moisés escreveu, né? E são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para a gente lembrar aí, né, nós temos Gênesis, depois nós temos Êxodo, depois Levíticos, Números e por fim Deuteronômio. Então, nos 4 primeiros livros, você vê a presença da lei de uma forma muito marcante, né? Desde Gênesis até o Números, até o livro de Números, o livro de Levítico, o livro de Êxodo, né? Todos eles trata da lei, né? Como a lei foi feita, como Deus entregou a lei para o povo através de Moisés, né? Então aqui nós estamos vendo aqui em Deuteronômio uma repetição. Então Moisés reuniu todo o povo e começou a pregar para o povo lembrar da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então isso é lindo demais. Então se a gente lê Deuteronômio, a gente vai ver o resumo da lei, né? Isso é muito importante para nós cristãos que estamos aprendendo a servir a Deus, né? No livro de Deuteronômio, Moisés fala como nós devemos adorar a Deus, buscar a Deus, louvar, né? A gente às vezes usa essas palavras na igreja e não sabe de onde vem, né? A gente fala de tanto ouvir os outros falarem: ah, eu louvo a Deus de coração, né? Mas onde que está escrito isso na Bíblia? Ah, Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio fala muito sobre isso, né? Então aqui nós estamos vendo aqui Moisés falando para o povo. Vamos ler então? Eu vou ler só o capítulo 3, depois eu trago o contexto, amém? Então, no capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, fala assim, ó: assim, ele os humilhou e os deixou passar fome,
mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o versículo 3 do capítulo 8. Olha só que interessante, né? Ele fala assim, ele, né? Ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome. Quer dizer, Deus permitiu que o povo passasse fome no deserto, mas depois o sustentou com o maná, né? Irmãos, parem para pensar, tentem se colocar no meio daquele povo naquela época, no meio do deserto, irmãos. O povo devia sentir todas as necessidades possíveis no meio do deserto. No deserto era só eles. No deserto não tinha comida abundante. No deserto não tinha água abundante. No deserto, irmãos, você não tinha condições de vida nenhuma. É muito quente de dia e de noite. Devia ser muito frio, né? É que eu nunca fui para um deserto. Mas estudando a gente vê essas características do deserto, né? Então o que Deus fazia com esse povo, né? À noite, como o povo não podia enxergar porque não tinha lâmpadas, não tinha postes, luminárias, energia elétrica, o que Deus fazia? Colocava uma coluna de fogo, assim, uma coluna de fogo para o povo seguir essa coluna de fogo, para eles poderem ser, para que eles possam ser guiados pela coluna de fogo. Então, onde era a vontade de Deus que o povo fosse, a coluna de fogo ia e o povo seguia essa coluna de fogo de noite. Então, o povo não se perdia. Como é normal a pessoa se perder à noite, mas eles não. Esse povo não. Eles foram marcados por esse milagre. Mas de dia, irmãos, era aquele sol. Imagina o sol na sua cara. Aqui no Japão, quando é verão, irmãos, é insuportável o verão aqui no Japão. É muito quente, é muito calor, aquele sol na cara que você não pode, não tem onde se socorrer, né? Você vai e olha, isso é no meio da cidade. Tem maquininha de comprar refrigerante, água, né? Aqui no Japão tem em cada esquina tem uma maquininha para você comprar, você coloca as moedinhas lá e a garrafinha de água cai, a Coca-Cola cai. Mas naquela época no deserto não tinha não, irmãos. Não era fácil desse jeito não, né? Mas aí Deus mandava Moisés dar uma cajadada na pedra e a pedra saía água. Oh, aleluia! E o povo se deleitava com a água, né? Então, mas só que de dia, aquele sol na cara, o que Deus fazia? Colocava uma nuvem de fumaça em cima deles, para que o sol não chegasse até eles, para que o sol não encobrisse, né? Para que o sol não queimasse, não maltratasse eles. Olha que interessante, né? Então de noite era coluna de fogo, de dia aquela nuvem de fumaça em cima deles, né? Então onde a nuvem de fumaça ia, o povo ia atrás, né? Fora o mar vermelho se abriu para eles, né? Moisés levantou o cajado e o mar vermelho se abriu e eles puderam atravessar secos, né? Fora os manás que a gente vê, que a gente acabou de ler aqui, ó. Irmãos, ninguém nunca tinha visto esse pão chamado maná. Nunca ninguém tinha visto lá em Israel. Nem antes e nem depois disso acontecer, né? Então ele fala que, ó, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem. E aleluia. E esse maná, quando cair, irmãos, você não podia, as pessoas lá daquela época não podiam pegar o monte assim, levar para casa, colocar na geladeira, guardar no armário e para garantir o pão do dia seguinte. Eles não podiam fazer isso, porque de um dia para o outro o pão estragava. Então eles não podiam acumular para quê? Porque eles tinham que ter fé que no dia seguinte ia cair o maná novamente. Deus queria que eles usassem a fé, irmãos. Eles só tinham que comer o suficiente para aquele momento.
Eles não poderiam guardar, não. Eles não poderiam guardar o pão. Eles tinham que comer lá mesmo e ter certeza, convicção. Sabe o que é fé? Fé é a convicção daquelas coisas que não se podem ver. Fé é convicção do que não se pode ver, é prova do que, do que se espera, prova da nossa esperança. Então, irmãos, a gente tem que ter isso em mente, irmãos. A gente tem que guardar essa palavra no coração. Deus deu maná, que era a porção certa para eles se saciarem e manter o caminho deles. Então, o pão, irmãos, ele é a representação do quê? Do sustento que Deus fazia para aquele povo naquela época. Deus sustentava o povo no deserto, irmãos. Nenhum povo poderia aguentar a vida no deserto. Sucumbiam no deserto, sem condições. Amém? Então Deus garantiu as condições para aquele povo viver naquela época no deserto. Então Moisés está falando disso. É desse pão. Nem só do pão viverá o homem. O povo precisava usar a fé, precisava crer na palavra. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa palavra, irmãos, ela procede da onde? Da onde é a procedência dessa palavra? Essa palavra é do Senhor, aleluia. Essa palavra que Moisés está falando aqui é a palavra que provém, que procede, que vem da boca de Deus, que sai da boca de Deus. E Deus disse ao povo que essa palavra que sai da boca dele, ele zela por ela, ele tem zelo pela palavra, cuidado, ele garante que ela não volte atrás vazia. Que a palavra de Deus, aquela palavra que procede da boca de Deus, não volte atrás vazia, irmãos. Deus, ele tem zelo, ele tem cuidado, tanto pelo seu povo, quanto pela sua palavra. Aquela boca que os profetas falavam, irmãos, aquilo acontecia porque Deus garantia que acontecesse. Quando Deus mandou Elias profetizar que não haveria mais chuva, Elias obedeceu, foi lá e falou que não ia, que profetizou que não haveria chuva, parou de chover na hora, mas foi o Elias que fechou a torneirinha do céu? Não, irmãos. Foi Deus que garantiu que a palavra não volte atrás vazia. Promessa de Deus, irmãos, promessa de Deus. E aí quando Elias viu uma pequena nuvem, que era do tamanho da mão de homem, ele profetizou a chuva e Deus fez novamente chover naquela terra. Oh, glória a Deus! Irmãos, a gente precisa ter fé na palavra de Deus. A gente precisa crer, porque segundo o livro de Moisés, aqui em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se a gente não se alimentar, irmãos, a gente morre. É uma condição de vida, quer dizer, a condição para que eu continue vivendo é que eu me alimente. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que comer o pão, seja carne, seja o que for. Ah, mas eu sou vegetariano, então come legumes, vegetais. Mas coma, se alimente, cuide do seu corpo, cuide da sua vida. Mas Moisés está garantindo para nós, falando de uma palavra que procede da boca de Deus. Moisés está falando para o seu povo. Nem só de pão viverá o homem, não é, nem só desse pão, desse alimento carnal que você come todos os dias. Às vezes a gente quando acorda, o que a gente faz? A gente não toma café da manhã? Depois a gente não almoça? Depois a gente come lanche da tarde? Depois a gente janta? Depois a gente não toma um lanche da noite ainda? E tem gente que faz mais do que isso, come mais do que isso. Tem gente que come menos do que isso, mas come, tem que comer todo dia. Agora ele está falando nem só de pão viverá, não é só desse alimento físico
e que o homem viverá, irmão. Não é só o alimento físico que é condição da nossa vida. A nossa vida necessita também, principalmente, da palavra que procede da boca de Deus, porque sem ela a gente não está vivo. Entenda isso, irmão. Sem a palavra de Deus, sem a palavra que procede da boca de Deus, a nossa vida não está garantida. Nós não estamos vivos. Em nome de Jesus, irmãos, eu oro para que vocês possam entender essa palavra, irmão. Essa palavra me libertou. Essa palavra me libertou do mal que eu vivi durante 20, 30 e quantos anos aí, 33 anos eu vivi fora da palavra, sem conhecê-la verdadeiramente. Mas eu não era vivo não, irmãos. Eu não estava vivo naquela época. Mas a partir do momento que a palavra entrou na minha consciência, aleluia. A partir do momento que a palavra entrou no meu coração, irmãos. Vocês não sabem o que aconteceu dentro de mim, irmãos. Vocês podem ter ideia, porque aconteceu com vocês também. E eu não tenho ideia do que aconteceu dentro de vocês. Cada um, a palavra faz efeitos diferentes. Tem gente que nasceu numa família evangélica, cristã. Tem gente que se converteu quando era criança, que nem lembra mais como se converteu. Tem gente que se converteu na adolescência, tem gente que se converteu na idade adulta, tem gente que se converteu depois que ficou velho, depois que cresceu mais, adquiriu mais experiência, vamos falar assim. Tem gente que foi pela dor, tem gente que foi pelo amor. Mas cada um teve a sua experiência, irmãos, com a palavra que liberta. É a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra que garante vida por onde ela passa, irmãos. É só a palavra de Deus que pode garantir a vida, irmãos. Às vezes a gente está morto e está consumindo esse alimento carnal. Às vezes a gente está morto e não sabe. A nossa fé está morta. Às vezes a nossa esperança está morta. Ela é a última a morrer, mas ela morre um dia. Pode acontecer da pessoa perder a esperança. A pessoa olha tanta coisa acontecendo no mundo. Pandemia, violência, tanta injustiça, né? Poderosos aí corruptos na política, se corrompendo. Ministros do STF que vive de caviar e champanhe enquanto o povo passa fome, com lockdown que não acaba nunca. Tanta gente aí que fica sem emprego por causa disso, por causa das decisões desses corruptos. E às vezes a gente perde esperança assim, irmãos. Eu até entendo quando a pessoa olha para essas coisas e perde a esperança. Mas nós temos que parar de ficar alimentando a nossa carne, entendeu, irmãos? A gente tem que parar de alimentar os nossos olhos com essas coisas, irmãos. E nós temos que buscar essa palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Essa palavra que Moisés falou há anos atrás, 4.000 anos atrás, irmãos. Eu fiz a conta agora na cabeça, tá, irmãos? Mas há milênios atrás, irmãos. Vários milênios. Ele escreveu sobre a palavra que nós recebemos hoje, irmãos. Hoje. A palavra, a Bíblia. Ele não conhecia ainda a Bíblia. Ele tinha escrito 5 livros. O Deuteronômio era o 5º livro que ele estava escrevendo. É praticamente uma série. Imagina o judeu querendo maratonar aí a série dos 5 livros de Moisés. E eles se alimentavam com gosto, eles buscavam a palavra, eles tinham zelo pela palavra. Até nos tempos de Jesus. Até os apóstolos falavam, olha, os judeus têm zelo pela palavra, mas é só da boca para fora. Essas seitas, essas religiões aí, fariseus, saduceus,
escribas que achavam que eles podiam ser o único a interpretar a palavra de Deus e manipulava para que se mantivessem no poder daquele lugar, daquela cidade. Mas Jesus veio nesse mundo para defender os humildes de coração, irmãos, os quebrantados, aqueles que ofereciam o verdadeiro sacrifício que Deus queria, que era um coração quebrantado e contrito, irmão. Um coração quebrantado e contrito. Jesus olhava para aquele povo e ele via um rebanho de ovelhas sem um pastor. Já pensou um rebanho de ovelhas sem um pastor? Pensa numa igreja, irmãos, que o pastor resolve ir embora. O que acontece? Cada um vai para um lado. Era assim que o povo de Israel estava. Mas aí Jesus ele veio para estabelecer o seu reino, o reino do Senhor, o reino de Jesus, irmãos, o reino do Messias. Não deixa passar essa oportunidade não, irmãos. Ó, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Para os judeus, eles chamam de Torá e eles só usam o Antigo Testamento. Torá. Mas nós temos a Bíblia, nós cristãos temos a Bíblia. Eles não creem, né? Os ortodoxos, os judeus ortodoxos, não creem que Jesus era o Messias. Mas nós cremos que Jesus, ele está vivo, ele reina e voltará. Aleluia. Jesus está vivo, ele reina e voltará para a glória do Senhor. Para resgatar a sua igreja, irmãos. Ele vai nos arrebatar nos ares. Mas que esperança a gente vai ter se a gente não ler, não buscar a palavra que procede da boca de Deus, como a gente consome, por exemplo, o alimento físico. A gente come com tanto gosto, né? Se eu perguntar para vocês, se eu pedir para vocês colocarem nos comentários, irmãos, qual é o seu alimento preferido, cada um vai falar aí, ó. Macarronada, sushi, sashimi, eu gosto de cachorro quente, eu gosto de uma pizza, eu gosto de feijoada, eu gosto disso, eu gosto de um churrasco. Cada um vai falar aquilo que mais lhe agrada. Eu gosto de pão, gosto de panetone. O outro, não, eu prefiro chocotone. E eles brigam até entre si para ver quem que... Olha só, irmãos, aqueles que gostam de panetone brigam com os que gostam de chocotone para defender o seu alimento que mais gosta, irmãos. E a gente não faz isso com a palavra do Senhor. E a gente não tem que brigar não, tá, irmãos? Tô falando isso, mas eu tô falando que a gente tem que defender os ideais cristãos. Tem que defender o nosso Senhor Jesus, que não precisa de defesa não, irmãos. Mas a gente precisa buscar que nem um alimento físico. Cada um vai falar lá o que gosta. Mas, irmãos, a palavra de Deus supera todo esse alimento. A palavra diz, ó, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Coloca isso no seu coração, irmãos. Vou continuar a ler aqui no versículo 5, tá, irmãos? Do capítulo 8, né? Deuteronômio, capítulo 8. Vou continuar, a gente leu o 3, né? E agora eu vou continuar a ler o 5. Ele fala assim, ó, saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Aleluia! Moisés está lembrando aquilo que dá esperança para aquele povo. Porque eles estavam prestes a tomar posse. Sabe do que, irmãos? Da promessa de Deus.
Deus prometeu que eles seriam os donos de Canaã. E tinha um povo feroz vivendo lá. Tinha lá na cidade de Jericó, uma cidade com muros altos, enormes, que nenhum exército conseguia invadir aquele lugar. E Deus derrubou aquelas muralhas com um só golpe, irmãos. Derrubou a muralha toda para que o seu povo tomasse posse daquela terra. Então, Moisés ele estava resgatando aquela esperança daquele povo através da promessa de Deus. Deus prometeu, ó. E dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma boa terra, que é Canaã. E da mesma forma, irmãos, a gente tem que resgatar aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança, senão a volta do Senhor Jesus? Que ele promete uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, novos céus e novas terras. Se vocês lerem lá em Apocalipse, nos últimos capítulos lá, vocês vão ver a descrição que Deus faz dos novos céus e nova terra e da nova Jerusalém. É a promessa de Deus para a nossa vida que nós temos que resgatar, irmãos. O que te traz esperança? A gente se enche a nossa mente com tanta bobagem, com esse alimento carnal. A gente lê as notícias, ouve as notícias por aí, pandemia, desgraça por aí no mundo. Mas a gente não se alimenta daquilo que nos traz esperança, que é a palavra que procede da boca de Deus, irmãos. A gente precisa buscar o leite espiritual, aleluia. Igual crianças recém-nascidas. Está lá no livro de 1 Pedro, que nós devemos buscar o leite espiritual como crianças recém-nascidas buscam o seu leite. Irmãos, precisamos voltar à palavra de Deus, irmãos. A gente está vivendo um tempo de apostasia muito grande. Sabe o que é apostasia? Apostasia, irmãos, é o desvio da palavra. O mundo está se desviando da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos resgatar, buscar a palavra de Deus, igual crianças recém-nascidas buscam o seu leite. Igual o povo de Israel buscava o maná caindo do céu, as codornizes saindo das águas. Nós devemos buscar ao Senhor, irmãos. É tempo de uma renovação, é tempo de um avivamento. Jesus está próximo, Jesus está prestes a chegar e resgatar a sua igreja. E o que nós temos feito, irmãos? Temos orado, temos jejuado, temos lido a palavra, temos ouvido as pregações. Irmãos, precisamos resgatar aquilo que nos traz esperança. Traga na memória, traga na sua mente aquilo que te traz esperança, irmãos. Estamos próximos do fim, irmãos. Estamos próximos de ser resgatados por Jesus, igual as noivas esperando a boda do Cordeiro. Igual as 10 noivas, 5 se mantiveram firmes lá, vigilantes, né? Foram lá, levaram combustível para colocar na lâmpada delas. Agora as outras 5 não. Aí elas tiveram que sair da casa para buscar mais óleo, né, mais combustível. E as 5 que ficaram lá são as 5 que foram sábias, né? Elas levaram a mais já. Elas ficaram preparadas para a vinda do noivo. E aí o noivo chegou, as 5 que não estavam preparadas, elas perderam a oportunidade. E nós, irmãos? Você tem buscado a palavra que procede da boca de Deus? Eu tenho, né? Eu tenho que fazer um exame de mim mesmo. Eu tenho que me examinar a mim mesmo. Vocês também, cada um de vocês, irmãos, é uma coisa séria. A palavra que procede da boca de Deus é uma coisa séria. Nem só do pão viverá o homem. Pão é a vida. Pão é a garantia, o sustento da nossa vida. Mas nem só do pão é o sustento da nossa vida. Para nós sustentarmos a nossa vida, precisamos buscar a palavra que procede da boca de Deus, em nome de Jesus, irmãos. Precisamos da palavra, irmãos. Amém?
Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus e amado Pai, eu estou diante do Teu trono nessa hora, Pai. Estou diante da Tua presença, Senhor. Porque eu estou sedento, Pai, da Sua palavra. Estou sedento, meu Deus, das Suas bênçãos, Pai. Assim como o Senhor, Pai, clamou para o povo te obedecer, clamou ao seu povo para eles não se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Eles se desviaram, Pai, e perderam a grande oportunidade de ser abençoados. Eles até tomaram posse de Canaã, Pai. Eles até tomaram posse, mas anos depois, Pai, foram destruídos por impérios como a Assíria, como a Babilônia, Pai, porque eles não permaneceram na Tua presença, Deus. Não deixa que isso aconteça conosco, não, Pai. Não deixa que isso aconteça com essa geração de hoje. Nós estamos aqui, Pai, muitas vezes despreparados, desprevenidos, igual aquelas noivas nécias, Pai. Traga de volta, Pai, essa pessoa, traga-nos de volta para a Tua palavra. Porque nem só do pão viverá o homem, Pai, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem zelo pela Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui presente, meu Deus, na nossa vida. Porque Jesus, quando subiu aos céus, Pai, disse que nós não estaríamos órfãos, Pai. Que o Espírito Santo desceria aqui na terra e faria morada no nosso coração, Pai. Então que a gente esteja, meu Deus, diante da Sua presença, santificados, Pai, que o Senhor não encontre nada que nos repreenda, Senhor. Mas eu sei que é difícil, Pai. Eu intercedo, meu Deus, por essa geração, Pai. Porque muitas vezes temos sido, sim, negligentes com a Tua palavra, Pai. Eu peço perdão, meu Deus, por nós, por todos nós. Sem exceção, Pai. Eu peço perdão, Pai. Que o Senhor coloque um espírito de arrependimento nos nossos corações, Deus. Que o Senhor venha, Pai, com providência para esse povo, Pai. Assim como o Senhor deu o maná, assim como caía maná para o povo comer, consumir o pão de cada dia, Pai. Assim como o Senhor tirava a água da pedra, Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor cobria homens e mulheres de Deus no deserto para que o sol não os maltratasse. Assim como o Senhor colocava coluna de fogo, Pai, para guiar esse povo à noite, meu Deus, faça isso com a nossa geração também, Pai. Que uma coluna de fogo, Pai, espiritual, que é o Espírito de Deus, Pai, nos guie nessa escuridão, Senhor. E nos dê livramento, Pai. Não nos tire do mundo, mas nos livre de todo mal, Senhor. Porque o mal jaz na nossa porta todos os dias, Pai. Jaz na televisão, Senhor. Quanta desgraça acontecendo no mundo, Pai, e a gente no meio disso tudo. Mas nós sabemos, Pai, que nós somos merecedores de tudo isso, Senhor. Nós somos merecedores de tudo isso, Pai. Por isso clamamos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia desse povo, meu Deus. E nos traga o avivamento, Senhor. Nos traga o avivamento, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, que o Senhor cure os doentes, Pai. Cure-nos de todo mal. Da planta dos pés ao alto da cabeça, Pai. Se alguém estiver doente nesse momento, Senhor, e clamar ao Senhor, que nesse momento essa doença volte para trás, em nome de Jesus. Se em algum momento, Pai, a pessoa
estiver desesperada, desempregada, meu Deus, que o Senhor abra as portas do céu, Pai. Se nesse momento alguém precisar de consolo por causa de algum parente que faleceu com essa pandemia, meu Deus, que essa pessoa seja curada no coração, Pai. Para que não tenha nada no coração dela que possa te afastar ela do Senhor, meu Deus. Se a pessoa tiver algum pecado, meu Deus, que o Espírito Santo convença do pecado. A faça ter nojo do pecado, Senhor. Se alguém estiver desviada nesse momento, Pai, estiver assistindo esse vídeo, que o Senhor venha resgatá-la, Pai. Igual o filho pródigo fez, Pai, que teve que voltar para a família. E o pai fez uma festa enorme, Pai, uma festança, a maior festa que a família já viu. Pai, não deixa meu povo desamparado não, meu Deus. Eu sei que o Senhor nos corrige. Eu sei que nós merecemos tudo isso, Pai. Nós merecemos a morte de verdade, Pai. Nós merecemos a morte. Mas nós sabemos também que Jesus, ele foi crucificado, Pai. Ele foi o sacrifício vivo, perfeito. A ovelha inocente, perfeita. Ele morreu por nós, no nosso lugar lá na cruz, Pai. Então nós pedimos salvação da nossa alma, Pai, da nossa família. Abençoe o nosso trabalho, nossa casa, Pai. Se alguém estiver desesperado, sem o sustento do dia a dia, Pai, assim como o Senhor disse na Tua palavra, eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor sustente essa família. Sustenta essa casa, Pai. Sustenta essa família, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pela nossa fé, meu Deus. Pela fé. Nós cremos que já estamos abençoados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Olha, Deus, ele vai fazer coisas tremendas na tua casa. Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, irmãos. Mas não se afaste do caminho do Senhor. Não se afaste, irmãos. Coloca esse versículo número 5 que a gente acabou de ler no seu coração. Ó. Saibam, então ó, é Moisés falando para o povo. Ele estava fazendo um discurso para o povo prestes a tomar posse da bênção. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Nós precisamos ter temor de Deus. Não é temor, não é medo, não, irmãos. Temor é respeito, é adoração. Temor é amor incontido, irmãos. Pois o Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos. Ó, coloca aí essa esperança na sua mente. O seu Senhor, o seu Deus, o está levando em boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Deus está prometendo a nós, no dia de hoje, irmãos, está renovando a aliança, está conclamando o seu povo para que obedeçam os seus mandamentos, para que ande nos seus caminhos e tenham temor dele. Porque a partir disso, irmãos, ele nos colocará em um caminho glorioso, irmãos, em um caminho abençoado. Seremos abençoados de todas as áreas. Onde nossos pés tocarem, irmãos, a bênção vai atrás de nós. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor. Obedeçam ao Senhor. Sigam o caminho de Deus e tenham temor a Deus.
São 3 coisas que eu queria que vocês guardassem na sua mente, no seu coração, nas tábuas do seu coração, para que você nunca se esqueça. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amanhã eu volto para uma outra live. Amanhã eu vou fazer uma nova live, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, irmãos. A paz do Senhor.